Pouca gente tem coragem de admitir, mas a maioria percebe quando algo já não está bem por dentro. A oração esfria, a consciência silencia e, mesmo assim, a vida segue. Eis uma verdade desconfortável. É possível falar de Deus, manter uma rotina religiosa e, ainda assim, estar longe da presença do Espírito Santo. Esse afastamento não acontece de repente, nem vem com um aviso claro, ele se revela por sinais sutis, quase invisíveis para quem não presta atenção. Aqui vai uma afirmação que quebra expectativas: nem todo silêncio espiritual é prova de maturidade, muitas vezes, é alerta. A fé não desaparece de um dia para o outro, ela se desgasta quando a sensibilidade é ignorada. E o mais perigoso? A pessoa se acostuma. Vive, decide, escolhe e justifica, sem perceber que já não sente mais aquele incômodo santo que antes a levava a se alinhar com Deus. Mas existe uma boa notícia que poucos destacam: se você consegue reconhecer esses sinais, é porque ainda há luz. O Espírito Santo não grita, ele convence. E quando essa consciência desperta, surge uma pergunta inevitável e poderosa: será que esses sinais estão presentes na sua vida sem que você tenha percebido? No começo, quase ninguém percebe, e aí mora o perigo. A pessoa erra, tropeça, cai, mas, veja só, não sente mais aquele peso interior, aquela inquietação silenciosa que antes apertava o peito. É como se a consciência tivesse entrado no modo silencioso. E aqui vai um ponto-chave que poucos falam: o Espírito Santo convence, não acusa. Quando essa voz suave some, os sinais começam a surgir, ainda que disfarçados de normalidade. Sem perceber, a fé vai sendo anestesiada, gota a gota, como quem se acostuma com um barulho constante. Há um caminho quase invisível que muitos percorrem sem notar. Primeiro, o erro vem acompanhado de arrependimento sincero, e isso é saudável, faz parte da jornada com Deus. Depois, o coração começa a justificar: todo mundo faz, não é tão grave assim. Por fim, e aqui o alerta pisca em vermelho, surge a indiferença. O pecado já não incomoda, não pesa, não provoca reação. Esse é um dos sinais mais sérios de endurecimento espiritual, porque o coração deixa de responder à direção do Espírito Santo. Um mentor experiente diria: observe os detalhes do seu dia a dia. Quando alguém perde a sensibilidade, não é de uma vez, é aos poucos. Por exemplo, antes havia uma pausa, uma oração espontânea após errar, agora, nada. Antes, havia um pedido silencioso de perdão, agora, só silêncio. Hebreus ecoa como um sussurro urgente: hoje, se ouvirdes a sua voz. A pergunta que fica no ar, e já aponta para o próximo tema, é simples e desconfortável: o coração ainda reage quando Deus fala, ou já aprendeu a ignorar os sinais? Existe uma diferença gigantesca entre cair e decidir morar no erro. O problema não é o tropeço, é a permanência. Quando o pecado deixa de ser um acidente e passa a ser uma escolha confortável, os sinais ficam claros. A consciência até tenta avisar, mas logo é abafada. A fé ainda existe no discurso, porém já não governa as decisões. Aos poucos, a pessoa aprende a conviver com aquilo que antes a fazia orar pedindo socorro a Deus. A Bíblia é direta, quase desconfortável, quando afirma que a prática constante do pecado revela direção, não apenas falha. Repare na diferença: o cristão cai, se entristece, luta e busca restauração; o religioso cai, se adapta, se acomoda e segue em frente como se nada tivesse acontecido. Nesse ponto, o Espírito Santo não abandona de imediato, mas é entristecido repetidas vezes. E quando isso acontece, os sinais não vêm em forma de castigo, mas de esfriamento interior. Um exemplo prático ajuda a clarear. Pense em alguém que antes evitava certos ambientes, conversas ou hábitos, mas agora diz: não vejo mais problema nisso. Essa mudança quase sempre vem acompanhada de justificativas inteligentes e discursos bem elaborados, porém vazios de fé viva. Efésios 4:30 alerta: e não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Fica a reflexão que já puxa o próximo tópico, sem fechar a conversa. O que acontece quando o prazer substitui a sensibilidade espiritual e o coração já não reage às coisas de Deus? Tudo começa de forma sutil, quase imperceptível. A oração,
que antes era refúgio, vira obrigação. A Bíblia, que já trouxe respostas, agora parece difícil ou entediante. O louvor não toca mais, a palavra não confronta. Esses são sinais claros de que algo está fora do lugar. Não é falta de tempo, é falta de fome. E onde a fé não é alimentada, ela enfraquece, ainda que a pessoa continue falando de Deus com familiaridade. O mentor atento explica que o Espírito Santo é quem gera a fome espiritual. Quando essa presença é ignorada repetidas vezes, o coração vai se adaptando à escassez. O processo é progressivo, menos alimento espiritual gera menos fome reduz a sensibilidade. Não acontece de um dia para o outro, e talvez por isso seja tão perigoso. A pessoa segue a rotina, frequenta ambientes religiosos, mas por dentro já não se sente tocada, um dos sinais mais silenciosos de distanciamento espiritual. Um exemplo prático ajuda a enxergar isso com clareza. Antes, 5 minutos de leitura bíblica traziam reflexão, agora, nem 20 conseguem manter a atenção. Antes, uma oração curta trazia paz, agora, tudo parece mecânico. A Bíblia já alertava que o homem natural não aceita as coisas do Espírito. E a pergunta que fica ecoando, preparando o terreno para o próximo tema, é inevitável: o que acontece quando essa perda de sensibilidade começa a se refletir no caráter e nas atitudes diárias? Aqui o ensinamento fica ainda mais prático, quase impossível de ignorar. A Bíblia não fala em frutos, no plural, mas em um único fruto com várias expressões visíveis. Onde o Espírito Santo está ativo, algo sempre aparece do lado de fora. Amor, paz, domínio próprio, mansidão, não como perfeição, mas como direção. Quando esses elementos desaparecem do cotidiano, os sinais se tornam evidentes, ainda que a pessoa continue falando de Deus e defendendo sua fé em palavras. O mentor sábio observa padrões, não episódios isolados. Ira constante, falta de domínio próprio, inveja frequente, conflitos repetidos, tudo isso aponta mais para obras da carne do que para o fruto do Espírito. E atenção, ninguém está falando de erro ocasional, mas de um estilo de vida. Quando o Espírito é apagado, não sobra um vazio neutro, algo sempre ocupa o espaço. Por isso, os sinais aparecem primeiro no caráter, depois nos relacionamentos e, por fim, nas decisões. Um exemplo simples ajuda a entender. Antes, diante de uma ofensa, havia esforço para perdoar. Agora, a reação é automática e agressiva. Antes, havia autocontrole. Agora, tudo é justificado como meu jeito de ser. O texto bíblico não exige perfeição, mas aponta uma rota clara. E isso abre, naturalmente, a próxima reflexão. O que acontece quando essa mudança de direção revela a perda do temor diante de Deus? Quando o temor se perde, muita coisa começa a parecer normal demais. O sagrado vira comum, o limite vira opinião, e a consciência passa a negociar princípios. Um mentor experiente diria, sem rodeios, não é falta de informação bíblica, é falta de reverência. O temor não é medo, é consciência viva de quem Deus é. Quando esse temor desaparece, os sinais surgem rápido, ainda que mascarados por discursos bonitos e uma fé apenas intelectual. Sem temor, a pessoa já não se preocupa em entristecer o Espírito Santo. Decisões são tomadas com base no que dá prazer, vantagem ou conforto, e não no que honra a Deus. Provérbios deixa claro que o temor é o princípio da sabedoria, sem ele, o que sobra é autonomia espiritual. E aqui está o perigo silencioso: a pessoa ainda fala de Deus, ainda se considera espiritual, mas vive como se fosse dona do próprio caminho. Esses sinais não gritam, mas corroem por dentro. Um exemplo prático ajuda a enxergar isso na vida real. Antes, certas escolhas eram evitadas por respeito a Deus. Agora, são feitas sem qualquer peso. Antes, havia cuidado com palavras, atitudes e ambientes. Agora, tudo é relativizado. O temor gera obediência. A ausência dele gera independência espiritual. E isso naturalmente levanta uma pergunta que puxa o próximo tópico, sem fechar a conversa. Afinal, é o Espírito Santo que se afasta, ou é a pessoa que decide caminhar sozinha? Essa é uma das perguntas mais delicadas, e mais evitadas, dentro da vida cristã. O mentor sábio não responde com pressa, porque entende que aqui não se trata de opinião, mas de discernimento espiritual. Existem visões teológicas diferentes, e todas tentam explicar os sinais que aparecem quando a comunhão se rompe.
O ponto em comum entre elas é simples: algo na relação com Deus foi afetado. E quando isso acontece, a fé deixa de ser viva e passa a ser apenas conceitual. Há quem defenda que o Espírito Santo nunca se retira, mas que a comunhão pode ser profundamente comprometida. Nesse cenário, a pessoa ainda carrega a presença, mas vive sem sensibilidade, direção ou intimidade. Outros entendem, com base em exemplos bíblicos, que o Espírito pode sim se retirar quando a rejeição continua a sua atuação. Saul é um caso clássico: unção presente, mas coração endurecido. Os sinais não vieram de uma vez, vieram em forma de decisões erradas repetidas. Existe ainda a visão mais alarmante: a apostasia consciente. Aqui não se trata de fraqueza momentânea, mas de rejeição deliberada da verdade depois de tê-la conhecido. O mentor diria com cuidado: esse caminho não começa com grandes pecados, mas com pequenas concessões. Hebreus alerta exatamente sobre isso. E a pergunta que fica aberta, preparando o próximo tema, é carregada de esperança. Se houve afastamento, ainda existe um caminho real de volta para Deus? A resposta curta é sim, e a longa é ainda mais poderosa. Enquanto a sensibilidade, ainda que mínima, há esperança diante de Deus. O mentor sábio lembra que o maior erro não é cair, mas acreditar que não existe retorno. Os sinais de restauração quase sempre começam pequenos: um incômodo interior, uma saudade da presença, uma inquietação silenciosa que aponta para a verdade. Isso já é a ação do Espírito Santo, reacendendo a fé onde parecia só haver cinzas. O caminho de volta não é místico nem complicado, mas exige honestidade. Primeiro vem a consciência, reconhecer que algo saiu do lugar. Depois, o arrependimento genuíno, que não é remorso emocional, mas mudança de direção. A confissão vem como alívio, não como condenação. É nesse processo que a comunhão começa a ser restaurada, passo a passo. O mentor diria: ninguém volta correndo, mas todo retorno começa com o primeiro passo na luz. Um exemplo prático ajuda a trazer isso para a realidade. Retomar a oração simples, ainda que sem palavras bonitas. Voltar à leitura bíblica começando pelos Salmos ou pelo Evangelho de João, onde a graça é clara e acessível. Evitar ambientes e hábitos que abafam a voz do Espírito. Davi não pediu posição, pediu um coração puro. E isso abre, naturalmente, um novo movimento. Como transformar esse retorno em uma nova forma de viver, sem repetir os mesmos ciclos? Agora que esses sinais ficaram claros, a pergunta não é mais isso existe, mas sim, o que você vai fazer com esse conhecimento? Informação sem aplicação não transforma ninguém. O Espírito Santo trabalha onde há abertura, humildade e decisão. Pequenas escolhas diárias, como retomar a oração sincera, alinhar hábitos, buscar a palavra com intencionalidade, são sinais práticos de quem quer voltar a andar na luz. A fé viva não é perfeita, mas é responsiva. Então reflita com honestidade: em qual desses sinais você mais se identificou? O que precisa mudar hoje, não amanhã, para restaurar sua sensibilidade espiritual? Deus não exige performances religiosas, Ele responde a corações quebrantados e disponíveis. A transformação começa quando alguém para de se justificar e decide se alinhar novamente, mesmo que seja um passo de cada vez. Se esse conteúdo falou com você, não ignore esse chamado interior. Aplique, reflita, volte ao centro. E se você quer continuar aprendendo, crescendo e despertando espiritualmente, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui, o objetivo é claro: ajudar você a discernir os sinais, fortalecer sua fé e caminhar mais perto de Deus.